Olá, me chamo Mariana Franco Costa, sou orientanda do professor Rodrigo dos Reis e eu vou apresentar o projeto de operação de sistema de permeação de gases de análise econômica aplicado à geração de biometano em instituição de tratamento de esgoto. Os assuntos a serem abordados são a introdução, sistema laboratorial de permeação de gases, a validação desse sistema, o dimensionamento da viabilidade econômica para o tratamento de esgoto alegria e os resultados do dimensionamento da viabilidade econômica. A transição energética é o processo de substituição progressiva do uso de combustíveis fósseis para fontes de energia mais sustentáveis, que representa um dos principais desafios globais da atualidade devido às urgências climáticas e à necessidade de garantir a segurança energética. O biometano é um gás combustível renovável composto essencialmente por metano, sendo equivalente ao gás natural, podendo substituí-lo no uso doméstico ou como combustível veicular, além de possuir alto poder calorífico adequado à geração de energia elétrica e térmica. Por isso, ele é considerado uma das alternativas mais competitivas e promissoras no contexto de transição energética e é produzido através da purificação do biogás, que é o gás bruto produzido pela digestão anaeróbia, o processo biológico fermentativo que realiza a conversão da matéria orgânica através da ação de micro-organismos anaeróbios. Esse processo tem como principais produtos o biogás e o destaque, formado pelos sólidos sedimentados, cujo destino mais adequado é a produção de fertilizantes. Já o biogás tem como principais usos a geração de energia elétrica e térmica e a produção de biometano. Um dos caminhos mais promissores é a geração de biometano a partir do biogás produzido em estações de tratamento de esgoto, através do aproveitamento dos resíduos orgânicos presentes no esgoto doméstico, por meio da biodigestão anaeróbica. Ou seja, representa uma oportunidade concreta para a integração entre saneamento básico e geração de energia renovável. Neste contexto, foi proposta a análise de viabilidade técnico-econômica da implantação de um sistema de biodigestão anaeróbica na estação de tratamento de esgoto Alegria, localizada no bairro do Caju, na cidade do Rio de Janeiro, que é a maior estação de tratamento de esgoto do estado, tratando efeitos de cerca de 1 milhão e meio de habitantes. O estado possui um potencial significativo da produção de biogás proveniente das estações de tratamento de esgoto existentes atualmente, que tem sido subaproveitado, já que, segundo a biogás, apenas 7% da população por mês é atendida por sistemas de digestão anaeróbica. Além disso, ele é o maior consumidor de gás natural veicular e um dos maiores consumidores de gás natural, além de possuir uma infraestrutura de gasodutos próxima e inúmeras estações de tratamento, possibilitando a injeção do biometano na rede de distribuição de gás natural. Entretanto, o avanço desse mercado enfrenta alguns desafios, como a grande desigualdade no acesso ao saneamento dos municípios, a falta de incentivos e políticas públicas robustas, já que até hoje o tratamento de esgoto ainda é frequentemente visto como oneroso e incapaz de prover retorno econômico. E a desvantagem fiscal do biometano em relação ao gás natural, já que o ICMS aplicado ao primeiro é de 20%, enquanto que o segundo. Os reatores do ácido são reatores anaeróbios de fluxo ascendente, que são o tipo mais comumente usado em tratamento de esgoto no país. Nesse reator, o efluente é introduzido na parte inferior e flui lentamente em direção ao topo. Durante esse percurso, ocorre a formação de um manto de lodo, composto pelos micro-organismos anaeróbios, que é mais denso que a água e se mantém no interior do reator. Assim, a baixa velocidade desse fluxo é essencial para que o manto não seja arrastado junto com o biogás gerado na digestão. Então, próximo ao topo do reator, tem-se um separador trifásico, que realiza a separação eficiente das 3 fases. O lodo, que é decantado e devolvido ao manto para a continuidade do processo. O biogás, que é coletado no topo e encaminhado para armazenamento e purificação. E o efluente líquido tratado, que é retirado do sistema de vertedores. E, além disso, tem-se um defletor, que separa o final de outros substâncias como óleo. Uma das vantagens desse reator é a dispensa de um tratamento primário
de decantação, pois os resíduos sólidos presentes no esgoto contribuem para a formação e manutenção do manto de lodo. No entanto, é necessário remover essa peça periodicamente para garantir uma operação eficiente e estável. As condições ideais de operação são temperatura de 50 graus Celsius, temperatura de 25 graus Celsius considerada ótima, pH aproximadamente neutro, quantidade de nutrientes menor que 3.000 mg de demanda química de oxigênio por litro e um tempo de retenção entre 8 e 10 horas. O processo de purificação anaeróbia acontece em 4 fases subsequentes no ciclo reator: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, que são responsáveis por reduzir as macromoléculas presentes na matéria orgânica em metano, gás carbônico e água. Cada uma dessas etapas é caracterizada pela ação de um micro-organismo anaeróbio apropriado, que são alimentados separadamente no reator. Ao final desse processo, é gerado um biogás com maior pureza de metano, que é 85%, mas ainda assim tem considerado elevado teor de gás carbônico entre 5% e 15%. Então, devido a essa alta concentração de gás carbônico, é necessário que o biogás passe por um processo de purificação para aumentar a pureza de metano a fim de gerar o biometano e aumentar seu poder calórico. Esse processo de purificação é realizado em 2 etapas principais: a remoção dos componentes frágeis e a elevação do poder calórico. A primeira parte consiste na remoção de água, sulfeto de hidrogênio e outros contaminantes. Já a segunda pode ser realizada através de separação por membranas. As membranas utilizadas nesse processo são do tipo fibra oca, que são compostas por uma estrutura microporosa com uma camada seletiva densa em sua superfície que formam módulos de alta área superficial, ao serem agrupadas em feixes. Ela é formada por um polímero de alto desempenho altamente seletivo aos gases carbônico e oxigênio, além da água e do sulfeto de hidrogênio remanescente, permitindo sua passagem pelo permeado, enquanto o metano é retido no retentado, realizando uma separação das gases. Como essa membrana possui baixa seletividade de nitrogênio, são necessários 3 estágios de módulos de membrana a fim de aumentar a pureza do biometano de 92% para até 96%. Os principais objetivos desse projeto são desenvolver e validar experimentalmente o sistema de permeação de gases com membrana, buscando simular um processo de purificação de biogás, dimensionar o sistema de biodigestão anaeróbia, que são sistemas de esforço e alegria, e avaliar a viabilidade técnica e econômica e os impactos ambientais e energéticos. Agora sobre o sistema laboratorial de permeação de gases. Foi montado e testado um sistema experimental composto por filtros de gases, metano, gás carbônico e NES, controladores de vazão e pressão, válvulas manuais de controle de fluxo, células de permeação de membrana seletiva ao gás carbônico e indicadores de temperatura na saída do concentrado, que permite monitoramento da temperatura do sistema. Essa separação é feita por meio da permeação de gases, que envolve o transporte de moléculas através de uma membrana por meio de gradientes de pressão. A mistura gasosa sob pressão é alimentada sobre a membrana e os componentes permeantes a atravessam e são removidos por um gás de arrasto, geralmente o hélio, que é alimentado no lado do permeado. Esse gás também tem como função aumentar o gradiente de pressão e a taxa de permeação. Assim, tem-se 2 fluxos de saída: o permeado, composto pelo gás carbônico, arrastado pelo gás de arrasto, e o concentrado rico em metano. Ambas as correntes costumam ser analisadas com uma terapia gasosa para a determinação da composição e da eficiência da separação. Existem 4 linhas responsáveis por alimentar os gases ao sistema, as 2 primeiras para a mistura gasosa, a terceira para o gás de arrasto e a quarta é reversa. As linhas alimentam os gases no primeiro painel, composto por 4 válvulas manuais, cada uma correspondente a uma linha de gás. As válvulas liberam a alimentação dos gases para os controladores e medidores de vazão máxima da Bronx High-Tech.
Então, são necessários 3 controladores. 2 para mistura gasosa e 1 para o inerte. Esses controladores eles têm um princípio de funcionamento térmico, em que a válvula de controle restringe a passagem do fluido, fornecendo calor a ele com propriedades constantes. Como a variação de temperatura e o fornecimento de calor são medidos e as propriedades do fluido são conhecidas, a vazão máxima pode ser calculada. Depois, a mistura é direcionada para outro painel, contendo outras válvulas manuais que permitem a entrada na célula de permeação ou desviá-la, e sua saída do sistema após a separação, sendo que as correntes de saída podem ser liberadas para a atmosfera conectadas a um cromatógrafo. A célula de permeação é o componente central do sistema experimental abordado, por promover a separação dos gases com base na permeabilidade seletiva da membrana pelo princípio da permeação de gases. A sua função é promover uma distribuição uniforme e mistura eficiente dos gases sobre a superfície da membrana. A sua operação é semiautomática, com fechamento e abertura realizados por um motor elétrico de 110 volts acionado manualmente. Essa célula também é composta por 4 válvulas manuais que regulam a entrada da mistura gasosa, a entrada do gás de arraste, a saída do permeado e a saída do concentrado. Ambas as correntes de saída da célula são equipadas com controladores indicadores de pressão, também da Bronck-Horst High-Tech, responsáveis por manter a pressão do sistema nos setpoints estabelecidos, garantindo a operação estável, além de serem fundamentais para monitorar o diferencial de pressão, através da membrana, que é essencial no processo de permeação. São compostos por um sensor de pressão, um controlador proporcional e um atuador. O sensor mede continuamente a pressão e envia um sinal elétrico para o controlador, que compara a medição com o setpoint estabelecido, e então envia um sinal para o atuador, que consiste em uma válvula de controle integrada que corrige a pressão regulando o fluxo. Esse sistema é conectado a um software, FlowView, que é um software de controle e monitoramento desenvolvido também pela Bronck-Horst High-Tech, para operar os seus controladores de vazão e pressão instalados no sistema. Ele permite a configuração, supervisão e aquisição de dados em tempo real durante os experimentos. No projeto, ele foi fundamental para a definição de setpoints de vazão e pressão, o monitoramento do comportamento do sistema e a validação do funcionamento dos controladores. Inicialmente, nós vemos a necessidade de assegurar a segurança e a operabilidade do equipamento antes de realizarmos experimentos com misturas reais de metano e gás carbônico. Então, foi realizada a validação do sistema através de testes de estanqueidade. Primeiramente, foram feitos testes de estanqueidade nas linhas de gases. Foi realizado um teste com espuma que foram aplicadas soluções de detergente nas conexões das linhas. Assim, ao pressurizar o sistema, se for verificada a formação de espuma em alguma conexão, verifica-se que há um vazamento. E esse deve ser corrigido, e esse processo só pode ser aplicado em ramos de linha. Depois, foram selecionados diferentes ramos para aplicar o teste de estanqueidade com gás inerte. Para isso, foi escolhido o nitrogênio, devido à sua natureza inerte, não combustível, para assegurar a segurança durante a operação. Primeiro, foi escolhido o ramo entre os cilindros de gás e o controlador de vazão, para cada linha. Para isso, foi estabelecida a pressão de saída de gases de 4 bar, foram abertas as válvulas de alimentação do gás e as válvulas V5 e V10 foram alinhadas para o bypass, já que a célula não está sendo considerada nesse ramo. Também foram estabelecidos 7 pontos de vazão e pressão em 100%, que são de 34 cm3 padrão por minuto e 10 bar. Como a pressão de alimentação era menor que os 7 pontos estabelecidos, o controlador de vazão liberou o fluxo de gás do sistema baseado na diferença de pressão, enquanto o controlador de pressão atuou para a equalização da pressão interna. Então, quando as pressões se igualaram, o fluxo cessou e não foi verificada a medição de vazão no software FlowView, verificando que não havia vazamento. Esse processo foi repetido para o ramo entre o controlador e a válvula V5 que foi fechada.
novamente não foi observado vazamento. O terceiro ramo escolhido foi entre os válvulas V5 e V6, a primeira aberta, a segunda fechada, ou seja, não permitiu a entrada de gás na célula de permeação, verificou-se que não havia vazamento. Por fim, foi feito teste de estanqueidade no interior da célula, com a válvula V6 aberta e V8 fechada. E como foi medida constantemente na variante 100%, concluiu que havia vazamento. Aplicou-se o teste de estanqueidade com espuma nas conexões e verificou-se que havia vazamento na válvula V7, que é a válvula de linha de estanqueidade média, que não estava devidamente fechada. Essa detecção evidencia a importância da redução de testes antes da operação com gases de combustível. Neste processo também foi realizado o dimensionamento da habilidade econômica do sistema de biodigestão anaeróbia para a gestão de centro de esgoto Alegria. A metodologia baseou-se no estudo de casos da Central Franca, no estado de São Paulo, pioneira no Brasil na produção de biometano a partir de fontes do México. A sua experiência bem-sucedida serviu como referência técnica e econômica para esse projeto. Foram usados parâmetros operacionais que são sistemas de esgoto Alegria, conforme fornecidos no trabalho de Farias de 2020. Primeiramente, foi calculado o tempo de retenção hidráulico teórico, definido com base na temperatura de operação de 24 graus Celsius, que seria de 8 horas. A partir dele da vazão, foi calculado o volume total teórico por cima de biodigestão de 72 mil metros cúbicos. Depois foram calculadas as cargas volumétricas teóricas, orgânica e hidráulica a partir das vazões desenvolvidas, observando para os seus limites. A partir dos dados da seção de Franca e da vazão do projeto, foi estimado um número de reatores. Com o crescimento do volume teórico total e estimando altura e raio do reator, foi calculada a área estimada, que deveria ser igual à área definida correspondente às dimensões. Assim, foram obtidos a área do reator e o raio. Com a altura estimada e o raio calculado, foram recalculados o volume total, o tempo de residência hidráulico, e como o novo tempo de residência hidráulica deveria ser aproximadamente igual ao teórico, foram feitos cálculos iterativos com os quais foram possíveis obter o número real de reatores, as dimensões dos reatores, o volume total, tempo de residência hidráulica real e as cargas volumétricas reais. Com o sistema dimensionado, foi possível estimar a produção de biogás. A partir da carga orgânica aplicada, desde que se esperado 60%, ou igual para esse processo, calculou-se a quantidade de metano gerado. Considerando que é produzido um biogás com teor médio de 70% de metano, foi possível calcular a quantidade de biogás produzido. Em seguida, calculou-se a vazão de biometano produzida pela purificação desse biogás e do diesel que poderia ser substituído pelo mesmo através de relações fornecidas pela biogás, considerando que o biometano produzido possui um teor de 95% de metano. Depois, foi realizada a análise do potencial energético, considerando uma eficiência de conversão de energia de 53%, típica para motores a ciclo Otto, um poder calorífico do biogás de 24,5 MJ por metro cúbico, de acordo com a literatura, e um tempo de operação diária previsto de 20 horas. Assim, foi calculada a produção anual de energia elétrica gerada a partir do biogás formado nessa unidade. A metodologia de viabilidade econômica do projeto foi estruturada com base na análise de investimentos iniciais e receitas geradas. O cálculo do investimento total considerou os principais componentes necessários para a implantação do sistema, adaptando-se os custos apresentados no trabalho de FIB de 2018 à escala de projeto. Já a receita anual foi projetada com base na venda da energia elétrica gerada, considerando o preço usual de venda do megawatt-hora. Com base nos dados de fluxo de caixa, foram calculados os indicadores de viabilidade econômica. Considerando um tempo de projeto de 20 anos e uma taxa de desconto de 12%, foi possível determinar o valor presente líquido.
que é o indicador do valor atualizado da rentabilidade do projeto. Então, um VPL positivo indica que o projeto é capaz de gerar retorno. Paralelamente, foi calculada a taxa interna de retorno, que é a taxa de juros para a qual o VPL se iguala a zero, e ela deve ser superior à taxa de desconto para que o projeto seja considerado fiel. Os resultados obtidos para o projeto do sistema de biogestão aplicados com o tratamento Alegria integram três pilares: o dimensionamento técnico, a estimativa de geração de biogás por emissão de energia e a análise de viabilidade econômica. Então, foi dimensionado um sistema composto por 10 reatores Weise, cada um com 11 metros de altura e 6 metros de raio, totalizando um volume de mais de 77 metros cúbicos, um tempo de retenção hidráulico real de um pouco mais de 8 horas, que é um valor compatível com a faixa recomendada para temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius. As cargas volumétricas reais também estão dentro dos seus limites técnicos, então é aceitável dizer que possui-se um projeto equilibrado, eficiente e sustentável. Com base nesse dimensionamento, foram estimados os potenciais de geração. Esse sistema é capaz de produzir mais de 7.500 metros cúbicos de biogás por dia, que podem ser convertidos em mais de 5 gigawatt-hora de energia elétrica por ano e mais de 5.000 metros cúbicos por dia de biometano, com 95% de pureza, o equivalente a mais de 4.000 litros de diesel que podem ser substituídos por dia, o que indica uma significativa redução da dependência de combustíveis fósseis e da emissão de gases de efeito estufa. Na esfera econômica, estimou-se um investimento de mais de $1 bilhão e uma receita anual de aproximadamente $450 mil por ano. Para o VPL, foi encontrado um valor fortemente positivo, que indica uma alta lucratividade, e já para o TIR foi estimado um valor muito superior à taxa de desconto, demonstrando um alto potencial de rentabilidade e baixo risco financeiro. Portanto, esse projeto não só é tecnicamente viável, como ele também é economicamente lucrativo, podendo atrair investidores públicos e privados. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao meu orientador, o professor Rodrigo, pela orientação e o apoio constante durante todo o desenvolvimento do projeto. Agradeço também ao grupo de pesquisa do Laboratório de Materiais com Engenharia Química e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro por proporcionar as condições necessárias para a realização deste projeto. Por fim, agradeço à CNPq pelo apoio financeiro que viabilizou a execução deste projeto. Obrigada.